e a todo esse grupo nesse Evangelho de Lar de hoje, graças a Deus. Ok, obrigado, Ferreira. Então vamos ao Tiago com o Swedenborg e o pré-espiritismo, né? Muito feliz tua Aham. escolha e que o alto te ilumine aí, Tiago, por favor. Ah, bom, muito obrigado novamente pela oportunidade, né? Tá dando para ouvir bem tudo, Sim, sim. o Peço que áudio, né? todos desliguem os microfones nesse momento e Tá, as, e as câmeras. O nome do Swedenborg é um nome que a primeira vez que a, a gente teve algum contato com ele foi no próprio Livro dos Espíritos, porque quando a gente abre aqui a parte dos prolegômenos, na câmera não vai, não vai dar para ver, a gente vê quem que assina, né, esse início do Livro dos Espíritos. Aí a gente vê lá João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin e Swedenborg, ou seja, um dos espíritos que assina o Prolegômenos no Livro dos Espíritos. Agora, que a gente vai conversar um pouquinho sobre quem que foi o Swedenborg, em que sentido ele foi um precursor do espiritismo, o que ele propôs, tudo, e algumas reflexões sobre os desafios que ele teve, como que a gente pode aprender algumas coisinhas a partir das experiências do Swedenborg. Tudo bem? Bom, ele chamava Emanuel também, o Emanuel Swedenborg. É, ele originalmente ele nasceu na Suécia, na cidade de Estocolmo, a capital, e ele teve uma vida muito peculiar, porque o pai dele originalmente era uma pessoa comum, tudo, que como ele era um grande orador religioso, ele recebeu um cargo ali na época, né? E ahn, como pastor luterano, tudo, ao ponto da rainha da Suécia dar um título de nobreza para a família dele, né? Que aí que o nome era um nome mais um pouco mais difícil de falar, Swedberg, uma coisa assim, que aí virou Swedenborg, né? Então, ele vem dessa condição, só que diferente do pai, o Swedenborg nunca teve uma boa oratória. Ele nunca foi uma pessoa de falar bem. Ele era uma pessoa muito interessada em estudar, em pesquisar. A gente vai passar bem rápido por a vida dele antes de começar a missão espiritual, para a gente entender quem que era ele, né? Mas ele tinha essa característica, ele não era uma pessoa, ele não tinha essa capacidade de falar tudo. Ele nasceu em 1688, dia 29 de janeiro. Quer dizer, ele é lá do século XVIII, contemporâneo àquele momento que o iluminismo está eclodindo e, e tudo mais. Ele, na juventude, ele se interessou muito pela filosofia, por campos disso. Então, ele estudou em vários lugares. O pai, né, deu condições para ele. Passou pela Noruega, França, Germânia, Londres. é, Só que ele tinha essa dificuldade. Como ele gaguejava, ele tinha um problema de trabalhar como professor, porque na época, né, o professor precisa usar a voz, tudo. E no caso dele, isso era um pouco mais complicado por essa dificuldade gagueira que ele tinha muito grande. Ele tinha coloca- falando normalmente ele já tinha esse problema, mas em público então ele não funcionava. Só que em 1715, quando ele estava ali com uns 27 anos mais ou menos, ele volta para a Suécia, se aproxima de um engenheiro que vai apresentar a ele a realeza e nisso ele apresenta uma série de projetos que ele tinha, né? E a partir desses projetos, junto com eles conhecerem quem que era o pai, tudo, ele ganhou o cargo de assessor no órgão responsável pelo desenvolvimento da mineração na Suécia. A gente vê historicamente que a Suécia foi um país que conseguiu dinheiro com mineração, tudo. E
E ele tinha, e esse engenheiro, ele já tinha um cargo que era para trazer um desenvolvimento industrial para a Suécia, né? Eles tinham esse plano de transformar a indústria. O Swedenborg vai trabalhar nessa parte de mineração. A partir daí, ele vai publicar uma revista científica, né? É o termo que a gente usa hoje, na época é um pouco diferente, mas é uma é a primeira revista científica da Suécia, né, de 1718, e ele publicou muitos artigos. Inclusive, o Swedenborg publicou em 1718 um projeto de uma máquina voadora que vai influenciar a construção de zeppelins no futuro. Até comentam, diferente do Leonardo da Vinci, que projetou uma máquina que voa, só que esse projeto ficou guardado, não. Ele publicou esse artigo, esse projeto do Swedenborg foi a público e ele influenciou, de uma certa forma, o desenvolvimento disso. Uma pessoa que projeta uma máquina dessa, a gente imagina a inteligência dele. E ele chegou a publicar muitos livros sobre técnicas de mineração e sobre o que na época chamava uma filosofia da mineração, porque a química estava se formando, tudo, então ele deu muitas contribuições científicas. Mais ou menos nessa mesma época, ele também fez um artigo propondo que existiria o domínio, isso antes da mediunidade aparecer nele. Ele ainda era só um homem de ciência, mas ele, refletindo sobre várias coisas, pensou: se há o espiritual e o material, deve haver uma correspondência entre ele. Então, a partir de o termo que ele usa é tremulações daquilo que é espiritual, afeta o corporal. Então, quando o corpo tem tremulações que se alinham com as tremulações de uma alma específica do espiritual, é o que liga a alma ao corpo. Isso ele. Hoje a gente poderia falar em vibrações, tudo. O detalhe, não existia eletromagnetismo quando ele propôs essa ideia. O eletromagnetismo vai ser desenvolvido muito depois. E ele já estava pensando nessa relação corpo-espírito usando essa metáfora das tremulações, né? Ele quase foi virar professor de matemática na universidade, só não foi porque, principalmente por causa da gagueira, né? E porque ele gostava muito da área prática, da química e da metalurgia. Ele gostava da matemática, mas ele gostava muito dessa área mais prática, de colocar a matemática à prática de alguma coisa, né? Ele chegou a estudar fisiologia. E em um artigo que ele publicou, segundo uma série de pesquisadores do meio científico, ele foi primeira pessoa a propor o conceito de neurônio. Imagina isso. Ele fez um artigo lá por 1730 falando que teria que ter um elemento básico do cérebro que é diferente do corpo. E quando os cientistas releem hoje, vem, ó, tá aí o neurônio. Pessoas, inclusive, têm as publicações que falam sobre isso, não são do meio espiritualista, são do meio da história da ciência, né? Quer dizer, estamos vendo um homem extremamente inteligente, aí ele publica uma série de obras é, sobre mineração, começou a estudar os animais. Porém, algo muda quando ele tinha uns 56 anos de idade, em 1744, quando ele viaja para Londres. Por quê? Ele começa a ter visões, ele começa a ter sonhos que ele registra num diário que anos depois foi publicado, que era o Diário de Sonhos, né? E ele começa a ver, a pensar que ele tem nesse processo que talvez ele tenha uma missão divina por aí. Começa a aparecer essas visões. Uma do que chocou bastante ele foi em 1745, que ele estava jantando, estava numa viagem em Londres, estava jantando ali, né? E de repente a visão dele ficou escura, viu uma pessoa viu uma pessoa de repente que falou para ele: olha, não coma muito. Ele levou um susto porque ele estava lá jantando, de repente aparece uma pessoa com um manto, umas cores diferentes, falando para ele: não coma muito, e correu lá para casa dele, né? Levou aquele susto. A mesma pessoa começou a aparecer em sonhos, dizendo para ele ser o Senhor, que depois ele interpretou como Deus, né, como Jesus. Mesmo na fase espiritualista, o Swedenborg mantém a ideia católica e protestante da Santa Trindade, né?
E aí ele começa a ficar mais seguro que ele tem alguma missão divina. Só que ele entrou num dilema, tá, mas eu tenho um trabalho, por mais que ele não tivesse esposa e filhos, ele tinha um trabalho que ele tinha que se dedicar, mas tinha uma missão divina. Mas seria justo ele continuar recebendo pelo trabalho e levando ele meio que, né, na maciota, assim? Para ele, não. Então, o que que ele fez? Ele pediu uma dispensa do cargo, tentaram de tudo quanto é jeito manter, ele falou, não, eu tenho uma outra tarefa agora, acabaram dando uma pensão para o resto da vida dele de metade do salário que ele tinha. Isso mostra uma questão de caráter dele, quer dizer, ele tem a missão divina, mas também não era certo ele ficar recebendo para não fazer um serviço direito, então ele preferiu sair e eles que propuseram essa pensão para ele, né? E aí ele começa, a partir desses sonhos, dessas visões de espíritos, de sonhos em que ele é levado ao mundo espiritual, ele começa a escrever uma série de livros trazendo essas descrições. Tem um caso muito interessante que foi em 1759, porque no dia 19 de julho de 1759, que era uma quinta-feira, teve um incêndio enorme em Estocolmo, que espalhou muito rápido, pegou 300 casas, 2.500 pessoas ficaram sem moradia, foi um negócio absurdo. O Swedenborg estava jantando com os amigos em uma cidade a uns 400 quilômetros de Estocolmo, Gotemburgo, e às 6 horas, no meio, estava com uma série de pessoas, ele começa a ficar estático, parado. Muitas vezes, quando a gente vê o termo estático no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, refere a fenômenos como o Swedenborg. A pessoa que está ali, de repente, ela fica parado, mas enquanto ela está aparentemente parada, o espírito dele ou se transporta para outro lugar, ele está vendo algo ocorrendo a alguma distância, tudo bem? E ele começa a ver que está tendo aquele incêndio às 6 horas. Ele fica agitado com aquele fogo, porque, inclusive, o fogo estava chegando à casa dele, né? E 400 quilômetros de distância, 1759, o que que ele ia fazer, né? E ele foi ficando, ele viu todo o incêndio ali ele viu toda a situação do incêndio ocorrendo. Aí depois, 2 horas depois, às 20 horas, né, ficou avaliado que o fogo parou. O que que acontece? Essa história começou a se espalhar. O pessoal que estava jantando ali, sabe? Aquela conversa vai, conversa fica. O governador, o chefe administrativo de Gotemburgo chamou ele para conversar. Que história é essa de um incêndio, tudo? No dia, isso logo no dia seguinte. As notícias demoravam para chegar. A gente não tinha trem. Era cavalo, né? Não, não eram tão rápidas a notícia de um incêndio assim, 400 quilômetros com 2.500 pessoas desabrigadas, não é prioridade ficar avisando as cidades em volta do que aconteceu também. Você tem muitas outras prioridades no meio da cidade. Tudo que o Swedenborg contou para o governador foi confirmado. E isso é uma demonstração clara da mediunidade dele. É claro que isso levou ele a receber uma série de ataques, começaram a colocar em dúvida a saúde mental dele. Começaram a dizer que ele estava ficando louco e por aí vai. Ele vai escrever muito, sempre de vez em quando ele fazia discursos, fazia textos sobre alguma outra coisa, e era muito claro como ele se mantinha uma pessoa racional, mesmo no meio de todas as visões. Eu vou falar um pouco das teorias que ele trouxe, tudo bem? Mas olha que interessante. Então, ele é uma pessoa que passou a vida trabalhando tudo e espontaneamente desenvolve a vidência e a capacidade de sair do corpo e ir no mundo espiritual. E a partir disso ele vai começar a escrever. Numa época, uma época, estamos falando do século XVIII, né? O Livro dos Espíritos vai vir muito tempo depois. E uma das características interessantes do Swedenborg, que nesse contexto ele escreveu um texto antes também dessa contra a escravidão. Para ele era um absurdo o que esse início do processo escravocrata que estava tendo, né, de pegar pessoas na África, escravizar, trazer para as Américas, tudo, por mais que inclusive empresas suecas sobrevivessem disso, porque ele inclusive dizia que se eles vivem na natureza, ele tinha
Se eles vivem na natureza com menos recursos tecnológicos e se sentem bem em tudo, talvez quem seja mais evoluído sejam eles. Ele levantou essa provocação. E eu estou trazendo esses elementos para a gente ver um pouco, então, estamos vendo uma pessoa correta, extremamente inteligente, essa situação tem uma missão divina. Vou continuar recebendo? Se eu não vou fazer meu trabalho direito, não, vou sair dele. Se colocar contra a escravidão numa época em que isso estava trazendo dinheiro, inclusive para o seu próprio país. Mas, se para ele era moralmente errado, ele se colocou. Então, a gente vê essas situações. Eu vou dar uma passada agora nos livros que ele escreveu. Primeiro tem esse Diários de Sonhos, né? E esse Diário de Sonhos, quando foi publicado, as pessoas, anos depois, quando o Swedenborg já era muito conhecido, as pessoas perceberam o seguinte: sempre antes dele ver alguma coisa, dele sair do corpo, ele mencionava uma mudança na respiração. O Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritualismo ou História do Espiritismo, ele chega a dizer que provavelmente esse interesse por práticas de respiração que vai surgir na Europa e vai preparar e que vai levar os europeus a se interessarem pela yoga veio da leitura dos diários do Swedenborg, porque várias pessoas começaram a reparar nessa ideia de respiração e numa certa possibilidade da respiração induzir ao transe. E ali fala dessas visões dele, tudo. O livro mais famoso dele é a Arcana Celeste, Os Segredos do Céu. Só que, na verdade, não é um livro, eram 8 volumes. O Swedenborg ele tinha um método de escrever que era o seguinte: como ele queria ter essa revelação divina, ele pegava o texto bíblico, inclusive ele foi aprender hebraico para ler para ler o Antigo Testamento. Ele juntava uma leitura dos textos bíblicos com uma análise filosófica e juntava com as visões dele. Então ele começou a reinterpretar todo o texto bíblico, desde o do Gênesis até o Apocalipse. E esse primeira obra dele só tem 8 volumes. Isso é um lado interessante. Esses livros foram um certo fracasso comercial. O Swedenborg usou muito dinheiro para poder publicar, porque imagina, publicar 8 livros, que você precisa, uma obra inteira em 8 livros, assim, de um cara que, do século XVIII, época o começo do iluminismo, aquela desconfiança de relatos místicos e por aí vai. Só foi publicado porque ele deu muito dinheiro para a editora. Basicamente, quem pagou o lucro do livro foi muito mais dele pagando para ser publicado que a venda. E isso chamou a atenção das pessoas da época. Peraí, esse livro foi publicado porque ele se esforçou tanto para isso? Quer dizer, tinha uma seriedade. Isso demonstrou que ele não estava interessado em ganhar dinheiro com isso. Isso deixou o público atento, né? E nesse ele vai dizer uma série de coisas. Os espíritos estão em toda parte do universo, onde a gente acha que está vazio, tem espíritos, podem ter espíritos ali, seja fora da Terra e por aí vai. Os espíritos comunicam por transmissão de pensamento e todo espírito tem uma faculdade de intuir o futuro. Ou seja, para ele, é uma coisa natural do espírito, encarnado ou desencarnado, poder ter, às vezes, vislumbres do futuro, né? Isso é uma coisa que ele propõe. E tem algo muito interessante que é o seguinte: para ele, imagina século XVIII. Ou você é católico, ou você é protestante, ou você é um defensor da razão, um iluminista e que tem dúvidas sobre tudo isso. E ele chega com uma das coisas que ele propõe no Arcana Celeste é o seguinte: existem construções no mundo espiritual, por quê? Tudo que há no mundo espiritual há no mundo físico, tudo que há no mundo físico há no mundo espiritual igual. Então, se a gente aqui faz construções, no mundo espiritual vai ter construções parecidas. Dá para lembrar um pouquinho de André Luiz? Outra coisa, inclusive ele fala de vestimentas, espíritos e coisas assim. Mas aquilo que chocou a época foi quando ele disse o seguinte: anjos e demônios são só espíritos. Anjos são espíritos bons, que já estão no céu. Ele ainda mantém a categoria de céu e inferno. Para ele vai ter o céu, o mundo intermediário ali, uma área intermediária,
e o inferno. Os espíritos, quando desencarnam, ficam nessa área intermediária, em algum momento vão para o céu ou vão para o inferno. Os que vão para o inferno, para o céu, se tornam anjos. Os que vão para o inferno, com o tempo, se tornam demônios. Então, tudo que se fala de demônio e anjo são só seres humanos, bons ou ruins. Já imaginaram a mudança de pensamento que você tem naquela época? Você fala, não, sabe essas figuras, anjos e demônios, são só humanos. O potencial de bondade dos anjos é o potencial de bondade humana. O potencial de maldade dos demônios é o potencial de maldade humana. Não são nada diferente de nós. Só estão desencarnados. Claro, como espíritas a gente coloca, bom, mas essa ideia de céu e inferno, não é? Mas ele está antes do espiritismo. Imagina como isso soube aos ouvidos da época, né? E ele falava de espíritos em outros planetas também. A única diferença é que ele dizia que Deus só se tornou homem no planeta Terra como Jesus. Ele não fez isso nos outros planetas, né? O que talvez indique que o nosso planeta fosse um pouquinho mais complicado do que o resto para o Swedenborg, né? Porque se aqui precisou isso e nos outros não, né? Bom, brincadeira à parte, né? E então ele vai fazer essa divisão do mundo espiritual, né? Sempre fazendo isso. As visões dele, aquilo que ele conversava com esse mentor, que num primeiro momento ele considerou que era Deus, a gente vai ver quando ele muda de ideia sobre isso, e que anjos e demônios são simplesmente seres humanos desencarnados. Uma curiosidade: vários líderes protestantes foram falar com eles, inclusive o fundador do metodismo. É possível que tenha uma certa influência entre práticas pentecostais, tem uma certa influência do Swedenborg, aquela coisa de ser o Espírito Santo e tudo mais, né? E a gente vai ver o que isso dá nos Estados Unidos depois. Bom, depois ele publica um livro em vários volumes também, o Swedenborg não conseguia, dificilmente publicava o livro em um só volume, chamado O Céu e o Inferno. De uma certa forma, o livro O Céu e o Inferno Kardec é uma homenagem, em onde ele vai continuar. Outra, aqui ele também choca a época, por quê? Porque ele vai dizer que no céu, além dessa questão de que tem vegetação no mundo espiritual, tem árvore, tem animais, tem construções, porque há uma relação entre o alto e o baixo, e vai dizer que os espíritos, que anjos dormem e por aí vai, né? Ele diz o seguinte: olha, no céu eu vi judeus, eu vi muçulmanos, eu vi pagãos e tem africanos também. Ou seja, para o Swedenborg, aquelas pessoas que estavam indo para o céu não é pela fé que professavam, mas é pela bondade que eles executaram. Porque se você age com bondade, com amor e caridade, você serve a Deus, você serve a Jesus, independente do nome que você reconhecer. Se você reconhecer, melhor, mas se não, não tem problema. A gente percebe um pezinho no fora da caridade na salvação? Imagina na Europa você dizer isso naquele momento. Não, inclusive, ele dizia que aquelas pessoas que saem para escravizar, seja na África ou vão para as Américas, e tentar forçar, por base da violência, a conversão de indígenas e africanos ao cristianismo, eu vi esses no inferno. Ou seja, a questão para ele de forçar a conversão era uma questão problemática, né? E ele também alude que o tempo, como a gente entende, só funciona na Terra. No mundo espiritual, nesse livro, ele vai falar que o tempo funciona diferente. Ele também traz esse elemento, né? Bom, tem umas outros sentidos, mas a gente vê que aí ele vai fazer um livro sobre o amor conjugal e vai ter mais. Ele tem umas. Eu falo um livro, mas todo livro tem um monte de volumes. Ele escreveu a vida inteira. Ele escreveu sobre Apocalipse, vai escrever que o fim do mundo já ocorreu, que o fim do mundo já teria ocorrido e que a era da razão, a era da modernidade já seria que o fim da Idade Média, que era o Apocalipse e tal, né? Que a ascensão da razão seria o retorno prometido por Jesus e por aí vai. Então, nós estamos vendo uma pessoa que era uma pessoa de ciência, reconhecida por toda a Europa como uma pessoa de ciência, que começa a falar sobre suas visões, apresenta o mundo espiritual. Um mundo espiritual em que não existem anjos e demônios como outras coisas, somente como seres humanos.
Isso vai ser muito comentado pela Europa e a obra dele vai circular da Europa por, pelos Estados Unidos e por países da América Latina, e tem citações ao Swedenborg por poetas brasileiros do século XIX. A gente não sabe se eles citaram Swedenborg. Por causa do. Depois que o Livro dos Espíritos chegou e tinha a assinatura dele, ou se já era conhecido aqui. É possível que ele também tivesse circulado. Circulou por toda a Europa. Na Europa, teve uma reação muito interessante que tem um filósofo, Kant. Ele é um filósofo fundamental para entender como que o mundo se constrói a partir dali. Ele tem um texto muito famoso, o que é o iluminismo, mas ele vai ler o Swedenborg e ele fica impressionado com o Swedenborg. E aí que a gente começa a ver um detalhe interessante. No primeiro, ele fica impressionado e depois nega. Porém, ele escreve um texto comentando com o Swedenborg e falou: olha, eu tô lendo eu comprei todos esses 8 volumes das Arcanas Celestes desse vidente louco lá da Suécia. Se eu li, se eu gastei dinheiro e li, vocês vão ter que ler meu artigo. Numa carta ele fala: olha, eu fui meio desrespeitoso ao escrever sobre Swedenborg, mas eu sabia que as pessoas não iriam querer ler meu artigo. Então eu comecei com essa brincadeira para trazer a seguinte questão, que ele fala o seguinte: vários filósofos falaram sobre metafísica, ou seja, sobre Deus, espírito e matéria. Por que que quando um filósofo escreve é filosofia e quando um vidente descreve as suas visões é algo absurdo? Ou se, se a metafísica for real, se Deus existe, o espírito e a matéria existe, temos que considerar que sim, existem pessoas que têm essa possibilidade de acessar esse mundo espiritual. Se essa quantidade de pessoas for tão pequena, talvez não devemos falar sobre isso. E daí ele escreve, anos depois, o livro A Crítica da Razão Pura, que ele vai estabelecer até onde a razão vai na ciência e mostra defende ali que a metafísica é impossível porque não temos experiências sensíveis, sensoriais do mundo espiritual, a não ser algumas narrações aqui e ali. Essa é a reação, digamos, mais cética ao Swedenborg. Só que olha o ponto que ele põe, a não ser que tenha mais pessoas, uma certa quantidade de pessoas com experiências sensíveis do mundo espiritual. Eu estou simplificando, né? Porque ficar entrando em cada autor não dá certo. E aí ele vai dividir. A razão para a ciência funciona dessa maneira. Eu tenho que usar racionalização junto com experiências sensíveis. Isso vai gerar a ciência como a gente conhece depois, vai gerar uma série de coisas no direito, em várias áreas, né? Esse texto do Kant ficou meio esquecido. Só dos anos 60 para cá, as pessoas têm resgatado como o Swedenborg foi importante para o Kant e que vai gerar que vai gerar toda uma mudança na filosofia, onde realmente vai se parar de falar sobre metafísica, né? Mas lembra que eu comentei com vocês que a obra dele circulou por mais locais? Imagina quando ela chega, principalmente pela América do Norte, depois vai descendo, muitos grupos na própria Europa, mas nos Estados Unidos, vão começar a se interessar por essa coisa do sonambulismo, seja com técnicas de respiração, seja juntando a obra do Swedenborg com a obra do Anton Mesmer, o criador do magnetismo animal. Sem entrar muito ao fundo no magnetismo, primeiramente o Mesmer visava usar o magnetismo, que chama hoje como passe, para curar. Mas nesses processos de cura, ele percebeu que eu poderia induzir a pessoa a um estado sonambúlico. Ou seja, a partir do passe, eu induzo a pessoa em estado sonambúlico, e nesse estado sonambúlico ela vê coisas que não estão no ambiente, ela pode sair do corpo, isso principalmente os discípulos do Mesmer, e ela pode acessar o mundo espiritual. Então, a gente tem um cara como Swedenborg sendo divulgado pela Europa, Estados Unidos, continente americano como um todo, e o Mesmer falando sobre principalmente os discípulos do Mesmer, sobre uma indução ao sonambulismo. Esse movimento que vai criar todo o torvelinho, toda a agitação na Europa e no continente americano, que vai dar origem ao espiritismo.
depois. Por quê? Quando as pessoas olharam Swedenborg, a gente pode pensar, mas sempre teve pessoas dizendo que viram o mundo espiritual e por aí vai. Sim. Só que o Swedenborg ele tem características diferentes. Na época, estamos falando no momento que o iluminismo está se desenvolvendo. Há um descrédito em relação às religiões e a tudo que é espiritual, porque se vi, principalmente depois daquele processo da Igreja Católica contra o Galileu. Então, o que as pessoas pensavam? Esses relatos antigos, quem diz que uma pessoa racional pode escrever um livro? Isso deve ser invenção de outra pessoa. Mas se olha o Swedenborg, opa, ele é extremamente racional e escreveu as visões dele. Então, tem alguma coisa aí. Swedenborg não pertenceu, e já escrutinaram muito a vida dele para verificar isso, ele não se tem registro que ele pertenceu a algum tipo de ordem esotérica. Então, opa, foi espontaneamente. Ele não fundou uma igreja. Depois que ele faleceu, foi fundada uma série de igrejas buscando seguir os ensinos do Swedenborg, mas ele não. Ele nunca ganhou dinheiro com isso. Ele gastou parte do dinheiro que ele tinha para publicar os livros. Ele não ganhou prestígio nenhum com esses livros, pelo contrário. Antes dessa missão espiritual, ele tinha tanto prestígio na Suécia que ele tinha um quadro, uma pintura do rosto dele ali junto com a pintura da família real. Ele tinha um grau de nobreza, ele é extremamente respeitado. Ele era um dos grandes sábios da Suécia, ele tinha esse apelido. A revista dele circulava pela Alemanha, Londres. Os livros dele de mineração circularam por toda a Europa e para fora. Ele era alguém reconhecido. Ele perdeu prestígio, ou seja, ele não, a mediunidade gratuita dele o fez não ganhar dinheiro e nem ganhar prestígio. Isso mostrou uma seriedade para as pessoas da época que você falava, olha, não dá para dizer que esse cara é charlatão. Ou ele é um louco, ou aquilo que ele diz tem um fundo de verdade. É isso que despertou na época. Então você tem uma reação cética ao Swedenborg, mas os espiritualistas em geral vão juntar o Mesmer com o Swedenborg e começar a fazer aumentar a quantidade de experiências do sonambulismo induzido e do êxtase induzido pelo magnetismo, a saída do corpo. Tudo bem? E não só isso. Muitas vezes, quando a gente fala do espiritismo, a gente lembra muito das irmãs Fox, né? O grande caso nos Estados Unidos que chamou a atenção. Só que é o seguinte: quando a obra do Swedenborg circula pelos Estados Unidos, lembra que ele falou que anjos e demônios são somente pessoas? O Conan Doyle conta isso no livro História do Espiritismo e alguns outros autores. Muitos grupos pentecostais, batistas norte-americanos, na região de Nova Orleans e Nova York, vão começar a fazer o seguinte: tem aquele momento do culto em que, né, as pessoas fazem os exorcismos. E se a gente conversar com esses demônios, porque eles eram pessoas, por que não conversar com eles ao invés de só expulsar? Dentro desses influenciado pelo Swedenborg, dentro desses relatos, esses demônios começam a dizer que eram indígenas que foram mortos naquela região para a construção da igreja, tudo ali. Daí eles vão dizer que eles vão adentrar todas as igrejas dos europeus, né? E que o Conan Doyle e o Herculano Pires vão dizer que é uma espécie, que o espiritismo não deixa de ser uma espécie de invasão espiritual organizada. Por quê? A partir do Swedenborg, eles começam a olhar com outros olhos. Em Nova Orleans tem uma complexidade maior, porque Nova Orleans tinha muitos franceses e tinha muitos escravos. Tinham muitos escravos do grupo africano Yorubá, que é de onde vem, no caso do Brasil, Candomblé, os cultos a orixás que eram tidos como ancestrais muito antigos, e muitos cultos bantus, de onde o banto na África é um grupo de línguas muito grande, que tem povos umbundos, que tem muitos no Brasil, umbundo, umbanda, quimbundos, quimbanda, e por aí vai. Esses povos bantus, as práticas religiosas deles era com ancestrais, conversar com avós, bisavós desencarnados, por exemplo. Então a gente imagina o Swedenborg contra a escravidão.
falando que eles eram pessoas espiritualmente não tinha diferença nenhuma para ele, nem fisicamente. Aí, naquele contexto, pô, mas esses anjos, esses demônios que eles trabalham, para quem gosta de música, escuta o blues, se falava muito dessa história de conversar com demônio, tudo, que é uma referência, segundo os pesquisadores perceberam, a cultos afro-americanos lá nos Estados Unidos, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil, né? Só que lá é muito mais, eles têm muito mais receio de conversar sobre isso. Então a gente imagina esse conceito com vários americanos, franceses ali em Nova Orleans, escravos com suas práticas, muitos do grupo Banto, o Swedenborg dizendo, ó, esses anjos e demônios são só pessoas, por que não conversar com eles? Nesse caldeirão todo vai surgir as mesas girantes. E vai ter uma pessoa que estão pesquisando é, exatamente quem é, porque tem um nome, a senhora de Abnur, que vai levar essa prática das mesas girantes de Nova Orleans para Paris em 1850, que é quando Kardec considera o surgimento do espiritismo na França, segundo um artigo na Revista Espírita de 1868. Ou seja, olha o efeito que o Swedenborg teve. Tem livro de vários espiritualismos, vários espiritualistas americanos, que o Kardec fala na Revista Espírita de uma escola americana de espiritismo que não aceitou a reencarnação. Livros de Orestes Bronson, de 1854, o Goodrich, de 1854 também, do John Edmonds, de 1853 e 1855, que falavam que eram pessoas que estavam dentro do movimento do espiritualismo americano. Só que parte dos espiritualistas já usavam o termo spiritism. Isso gerou algumas dúvidas entre os pesquisadores, mas o que acontece? O próprio Kardec afirma, o espiritismo surgiu nos Estados Unidos, tinha esses dois nomes, espiritualismo e spiritismo. Ele afrancesou o nome, porque em francês é Le Livre d'Esprit, Esprits, é espírito em francês. Espiritisme, que é o espiritismo em francês, é uma palavra que não faz sentido. Por quê? Porque vem de uma palavra inglesa. Então, se você vê esses livros que estão digitalizados na internet, você vê que os americanos usavam o termo médium também. E se chamavam de espiritistas, né? A questão é que quando chega na França, o Kardec propõe um método de lidar com essas comunicações e cria toda uma filosofia, uma ciência que não foi aceita por esse grupo, né? A grande questão, principalmente, foi a reencarnação, que é algo que o Swedenborg, por exemplo, não trabalhou. Mas olha que interessante. Se Qual que é o método Kardec, quando a gente vê? É o controle universal dos ensinos dos espíritos, não é? Qual que é a questão do Swedenborg? É um médium sozinho refletindo em cima de revelações e visões que ele mesmo teve. Qual que é o problema apontado por Kant? Isso parece muito interessante, porém, é uma pessoa só. O que o Kardec faz? Trabalha com vários médiums. Trabalha com vários espíritos e vai buscando formas de analisar se aquilo que o espírito está ensinando é verdadeiro ou não, comparando com o ensino de outros espíritos e através de outros médiums. Ele lança o Livro dos Espíritos em 1857, lança a Revista Espírita em 1858, e tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita tem o endereço para as pessoas mandarem cartas. Então ele vai jogando ensaios, ideias ali, e as pessoas vão mandando respostas. Por isso que a gente vê mudanças de pensamento do Kardec ao longo da época. Então, olha que interessante. Se o problema do Swedenborg, porque veja, com todo, né, ele é um grande precursor, mas quando você pensa, espera aí, se tem um céu, se tem um inferno e tem um mundo intermediário, combina a gente desencarnar e chegar um tempo que você vai ser eternamente mal no inferno? É meio estranho, não é? Se tem vida em outros planetas, tudo, quer dizer, a gente só evolui na Terra um pouquinho no mundo espiritual e já cai, ou em um e outro.
para que deu, para que manter a Santa Trindade? Tem algumas questões ali, né? Mas era um homem sozinho, refletindo, extremamente inteligente, uma boa pessoa também, porque pelo que tudo indica, tinha uma moralidade, mas era ele sozinho com o mentor dele. E aí que tá, na Revista Espírita de 1859, o Swedenborg se comunica. Em 16 de setembro, ele passa uma comunicação. Primeira coisa que, quando eles trabalhavam com essa forma de chamar espírito, quando eles chamam ele, a primeira coisa que ele fala, ele. Só, só achar aqui. Ele começa dizendo, o Swedenborg começa dizendo o seguinte: o Kardec faz lá a invocação, ele aparece. Ah, obrigado, muito obrigado, meu velho amigo, se dirigindo ao Kardec. Aí o Kardec fala assim: eu agradeço por se chamar velho amigo, mas veja, nós não somos contemporâneos e eu só conheci por alguns livros. Aí ele responde: não, sim, mas eu te conheço há muito tempo. É um elemento curioso, né? E ele comenta, e ele vai discutindo por que que ele errou. E ele fala: olha, eu tenho que retificar algumas coisas, é trabalho, inclusive, de vocês, retificar, retificarem algumas questões que eu falei. Pergunta, mas qual que era o problema? Ele falou: olha, o problema é o seguinte, primeiramente, eu acreditei, eu acreditei demais nas minhas visões e imaginava que meu espírito guia soubesse de tudo. Ele não tinha com quem, ele não tinha outras pessoas também para comparar tudo. Kardec pergunta: por que que ele se apresentou como Deus a você? Porque só dessa maneira eu o escutaria. Ou seja, como Swedenborg estava muito receoso, imagina, sem uma preparação nenhuma, começa a aparecer espíritos na vida dele, né? Quando falou que é Deus, ele passou a ouvir mais. Então, pela necessidade do médium, o espírito tomou aquela forma. E ao mesmo tempo ele fala, só que mesmo quando eu estava vendo o mundo espiritual, eu misturava as minhas crenças com aquilo que eu via. Havia dificuldade de trazer essas descrições para as palavras, e eu misturava aquilo que dentro da minha condição espiritual eu conseguia perceber. Então a gente percebe uma certa influência do Swedenborg, não só nessas ideias, como que os espíritos se comunicam por telepatia e por aí vai, por transmissão de pensamento, de que a vida continua, não existem anjos e demônios, são só espíritos encarnados. Mas a gente percebe que o Kardec, que de uma certa forma, ele dá uma resposta metodológica, tanto aos céticos como Kant. Não, vamos trabalhar com vários médiums e vários espíritos, e ao próprio Swedenborg, porque ele mesmo, ao se manifestar, ele disse: esse foi o problema. Eu misturei as minhas concepções com as do mundo, com aquilo que eu vi com aquilo que eu ouvia, e uma confiança excessiva no meu guia. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, por exemplo, uma das coisas que ele dizia é que no céu tinha o céu da França, o céu da Suíça, e fala: isso faz sentido. Ele desencarnado, né? Por exemplo. Então a gente percebe que esse problema da prática mediúnica solitária, o Espiritismo trouxe uma resposta, e é uma coisa interessante da gente pensar hoje. Por quê? Idealmente, toda casa, todas as atividades práticas deveriam trabalhar com múltiplos médiums. Para quê? Para você colocar aquilo que um médium trouxe em comparação com o que um outro médium trouxe, verificar outros espíritos, porque tem um ponto de vista do espírito que se comunica, tem um ponto de vista do médium, porque o espírito usa o material cognitivo do médium para se explicar. Como diz o livro dos médiuns, no caso da psicografia, às vezes acha palavras no cérebro do médium. E é, a gente percebe que por toda essa situação, o Swedenborg tinha uma missão muito grande. Inclusive, o principal médium norte-americano, quando teve essa separação entre a escola americana e a francesa, né, Kardec na França e os Estados Unidos, o grande médium é o Andrew Jackson Davis. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos que ainda seguem um pouco o Andrew Jackson Davis, né?
Inclusive, quando Chico Xavier foi nos Estados Unidos, o centro espiritualista que ele visitou provavelmente era dessa linha, que ele era um. Começou também como alguém que entrava em transe induzido por passes, tudo. Depois desenvolveu a mediunidade. E ele tinha como mentor quem? O Swedenborg. O mesmo Swedenborg que assina o Livro dos Espíritos, daquilo que é a escola francesa, continua participando em espírito da escola americana. Então, acho que um grande aprendizado que a gente tem é a preparação no mundo espiritual. Porque quando a gente imagina a obra do Swedenborg circulando pela Europa, vai passando pelos Estados Unidos, tem uma pessoa no Brasil no século XIX, é um poeta só, que cita o Swedenborg, então, de alguma forma, chegou por aqui. O nome do poeta me escapa agora, né? Mas outras pessoas, para a gente ter uma ideia, que ficaram fascinados com o Swedenborg, né? Além de vários protestantes, mormons, poeta William Blake, o filósofo americano Henry James, muito da psicologia da religião veio do Henry James, que era um leitor afinco do Swedenborg, o Carl Jung, o Balzac, que também teve lá um momento de algumas práticas ali, o Baudelaire, o Jorge Luiz Borges, escritor latino-americano, Ralph Waldo, o Emerson, o Edgar Allan Poe, a Blavatsky, da teosofia, vários místicos e românticos do século XIX, né? Então ele influenciou muita gente, ou seja, quando as pessoas veem aquela pessoa que extremamente racional, extremamente inteligente, que de repente tem visões, não ganhou dinheiro com isso, não ganhou prestígio, não se tornou um líder religioso em vida, na verdade, perdeu prestígio e perdeu dinheiro para publicar sua obra, ou tudo que é espiritual é loucura, ou tem alguma coisa aí. Tem pessoas que têm essas faculdades e podem ser investigadas. Ao mesmo tempo, vai aparecer o Mesmer, que com a técnica começam as práticas do sonambulismo. Isso vai circular pela Europa por várias pessoas. É, Isso vai parar nos Estados Unidos e todo aquele ambiente de onde sai o caso da irmã Fox já estava tendo alguns casos assim, dessas manifestações espiritualistas influenciadas pela leitura do Swedenborg, e ele é citado como essa figura que muita gente ali leu por esses espiritualistas americanos em livros até um pouquinho antes da publicação do Livro dos Espíritos. Inclusive, lá em Nova Orleans, vai influenciar uma pessoa que sai de lá, vai a Paris e começa a moda das mesas girantes, e aí o Swedenborg participa do Livro dos Espíritos. O Andrew Jackson Davis, depois de um tempo ele foi traduzido no Brasil, mas muito depois da publicação dos livros do André Luiz. E curiosamente, as colônias que ele descreve lembram um pouco algumas descrições do André Luiz também, que é muito interessante. Ou seja, a gente vê o esforço do mundo espiritual. Porque o caso do Swedenborg, ele chama atenção, mas ele põe um desafio metodológico também, que é aquilo com que o Kardec vai lidar, que é a questão de um médium só, uma pessoa só refletindo. Então a gente vê o mundo espiritual, a organização do mundo espiritual é uma organização de séculos, de milênios. Então, quando a gente vê todas essas dificuldades que a gente vive hoje, que a gente vive há muito tempo, desde a ascensão do Espiritismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente vê que há um planejamento por trás disso. É aquela coisa, uma hora a gente vai evoluir. O espírito tem duas opções: ou ele estaciona, ou ele evolui. A gente pode segurar, pode tentar segurar por muito tempo, mas os espíritos sabem o que estão fazendo. Há uma organização que a gente não consegue nem. Quando a gente começa a ver história, ver essas interligações, a gente começa a vislumbrar, mas quando a gente pensa na prática de fazer tudo isso acontecer, no meu caso, dá até uma certa preguiça, assim, de imaginar. Outra lição que a gente tem é mesmo um médium, uma pessoa tendo muito cabedal, sendo uma pessoa boa e bem intencionado, como foi o Swedenborg, é possível que ele se equivoque. Por quê? Não necessariamente os espíritos que se comunicam
sabem de toda a verdade, nada impede que ele seja enganado por um outro, como ele também chega a aludir nesse diálogo que ele teve na Revista Espírita com Kardec. E daí, uma prática mediúnica solitária, ela é um tanto arriscada por isso. Claro que alguém como Swedenborg foi muito preparado para você nascer no século XVIII ali, desenvolver do nada a mediunidade e manda embora a sua visão, né? Leva isso a tarefa. É alguém muito preparado. E mesmo assim teve dificuldades, como ele mesmo conta para o Kardec depois. É, ou seja, isso nos lembra muito que é uma questão que às vezes causa até muitas discórdias em casos espíritas, porque, claro, ninguém é perfeito. Nós somos espíritas, não somos pessoas perfeitas, somos seres humanos, somos espíritos em evolução. Então a gente vai ter pessoas que a gente se dá bem, vai ter pessoas que a gente não vai se dar bem, mas quando o médium começa a achar que só a sua mediunidade é boa, ou alguém numa casa, não, só a mediunidade de X pessoa é boa, a coisa tá, a coisa começa a desabranjar, começa a ficar complicada, porque os espíritos não sabem tudo e os próprios médiums, as suas peculiaridades transparecem também nas mensagens que eles intermediam. Então, a gente precisa comparar que, olha, houve aqui, houve um outro, trabalhar em conjunto, né? Eu acho que a lição do Swedenborg também é um caso interessante, porque, veja, a gente está falando de uma pessoa preparada espiritualmente para ter essa tarefa, uma pessoa boa, mas que trouxe algumas coisas equivocadas. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro aspecto. Dava para ele ir mais à frente que isso? Não dava. Seria possível, no século XVIII, romper completamente com a ideia de céu e inferno? Ou você precisava trazer essa imediação? Não, tem o céu e inferno, mas a maior parte dos espíritos está no estágio intermediário. Esses anjos são espíritos, são pessoas que foram boas em vida. Esses espíritos que estão no inferno são pessoas que foram ruins em vida. Ou seja, há um certo. Olhando do nosso ponto de vista espírita hoje, a gente fala, parece um misto de espiritualismo, de espiritismo com catolicismo, protestantismo, mas é isso mesmo. Por quê? Porque a revelação foi dada na medida que poderia também ser absorvida ali. Por isso que o próprio Kardec não teve uma atitude dogmática em relação aos próprios textos dele. Ele mudou de ideia ao longo das suas obras. E com espíritas, a gente também deveria aprender a trabalhando em conjunto, não através da revelação de um médium, de um grande, de uma de grandes pessoas aqui e ali, não. Mas esse trabalho comunitário, conjunto entre os espíritas, também entender o espiritismo dentro dos contextos das necessidades de hoje. Né? A gente também tem que tomar um cuidado, porque uma coisa é a gente olhar para aquilo que fundou o espiritismo, porque é a base. Outra coisa é a gente transformar essa base em algo imutável que não possa, que não dê algo estático, algo que. Ou então que só tem uma forma de ler, uma forma de interpretar aquele texto. A gente tem que tomar esses cuidados também. E na nossa prática do dia a dia, não trabalhar com essa questão da autoridade com um só médium, com uma só pessoa. Sempre pensar num trabalho em conjunto, em dialogando, construindo mais conhecimento junto, lendo as obras, lendo com todo o cabedal de coisas que já nos foi apresentado, né? Mas sempre atuando em conjunto. Afinal, mesmo uma interpretação, eu estou interpretando a história do Swedenborg, né? Eu posso estar equivocado em uma série de pontos aqui, né? Mas a gente, um vendo, outro ouvindo, outra ponto. Será que não é mais assim que a gente cresce coletivamente? Tanto em conhecimento como em conhecimento espiritual também, né? Na situação, nos nossos dilemas éticos, o que que a gente faz? A gente vai conversar com outras pessoas. Putz, está acontecendo isso, o que será que eu posso fazer, né? E sempre essa troca humana é sempre muito importante. Mas, né, dentro das minhas diversas limitações, é isso que eu queria trazer um pouco hoje sobre o Swedenborg, né? Trazer sobre esse precursor tão importante do espiritismo, né? E que a gente aprende com ele em, em vários aspectos. É interessante a gente trazer esses nomes, né? Muita gente batalhou, muita gente trabalhou para a gente estar aqui hoje, né? Eu acho que esse é o grande
aprendizado. Obrigado a todos pela paciência e pela caridade de me escutar. Opa, obrigado, Tiago. Eu acho que essa palestra de hoje é para a gente guardar e divulgar, porque são informações muito interessantes e que pouca gente sabe e que mostra, graças a Deus que nós não estamos sós, né? Que tudo faz parte do planejamento aí. Muito obrigado pelo trabalho que você teve de compilar tudo isso e de, não, e de mostrar essa história muito legal aí e a gente entendeu o pré-espiritismo, né? Bom, passo para as perguntas do pessoal aí, comentários. Eu queria fazer um comentário. Quando eu estava preparando a palestra sobre o João Evangelista, que eu consultei lá o Prolegômenos, né? E eu vi esse nome que eu já tinha ouvido, mas não sabia nada, né? Aí eu procurei, né? Então eu vi que o Tiago Lima Castro, viu? Parabéns, espetacular, viu? Vi algumas coisas, né? Que ele falava 9 idiomas e que ele defendia, né? Inclusive num rito maçônico lá, a, a, que tinha o objetivo de ensinar a imortalidade da alma nesse meio maçom, né? Descartava a possibilidade de existência de pessoas, de penas eternas, né? Isso é alguma coisa que eu gravei, né? Porque que aí fica aquela mensagem, puxão de orelha dos nós, né? Eu estou falando para mim, de se ater aí a algumas coisas, né? Que quantas vezes eu li o Prolegômenos, né? E nunca tinha atento ao Emanuel Swedenborg, porque parece que eu vou mudança no nome, mas foi espetacular, viu, Tiago? Gostei muito, foi muito sucinto, parabéns. Legal. Obrigado. Quem quer falar, pessoal? Falar parabéns ao Tiago, foi bastante eloquente. Alguém escreveu alguma coisa sobre o Swedenborg, dizendo que ele fez um suco, né, para que a semente do espiritismo florescesse de uma maneira exuberante, né? E eu achei isso muito bem colocado. É isso aí. Muito Obrigado. bom, pessoal. Alguém mais quer falar? Então, Tiago, a gente muito esclarecedora aí sua palestra, né? Que eu não tinha nem 1% aí do conhecimento dessa figura tão importante, né? E nós vemos como o plano espiritual tudo é paulatino, né? Tudo é planejado, vem aos poucos, vem em gotas homeopáticas, aí encarna um, depois o outro fala coisa semelhante. Exatamente. Pois é. É a questão da verdade, né? Ela é revelada assim na medida em que nós podemos suportá-la. É isso aí, Pedro, né? Não adianta você soltar um monte de informações que você não está preparado para absorver, né? É. É isso aí. Um, um ponto que eu achei bem interessante também, né? Inclusive no título fala isso, a mediunidade solitária, né? Ah, os espíritos nos ensinam, principalmente as obras do Chico, que o centro espírita é um ambiente preparado, existe cordão fluídico, que é um tipo os engenheiros, é um filtro passa-faixa, né? É um filtro passa-alta, ou seja, a faixa baixa você rejeita, né? E eu dou um exemplo aí do teu bisavô, Tiago, meu avô e do Fernando, João Lourenço de Castro, que fazia sessão em casa. E o meu pai cansava de falar, papai, não faça sessão em casa, explicar. Mas o nosso avô João tem mal em fazer. Então, meu pai estudava medicina, um dia ele chegou lá e estava dando comunicação ao espírito, falou que era o doutor Bezerra. E falou para o meu pai, meu discípulo, não sei o quê. Aí meu pai ouviu e falou, olha, meu amigo,
Doutor Bezerra é um espírito de tanta luz, devotado aos pobres, aos doentes. É um espírito tão elevado, ele não merece uma coisa que você está fazendo. Aí o cara deu uma gargalhada e falou: nós estamos aqui para iludir mesmo, né? Então, esse é o cuidado, que eu acho que isso é uma mensagem importante para passar. Ah, porque me falaram isso? Porque a primeira coisa que você viu, aonde te falaram? Em que lugar? Qual é o ambiente que você estava? Mas eu acho que é muito importante como mensagem aí. E, bom, quem mais, gente, quer comentar? Olha, parabéns, viu, Tiago? Muito bom, o trabalho foi maravilhoso. Muito elucidativo, muito detalhe, você pesquisou muito, muito legal. Sim. Muito bom. O Tiago já está intimado aí, como sempre, a primeira, já vamos para o quarto, 2020, 21, 22, 24. Sempre ele inicia aí, primeiro do ano eu vou convidá-lo de novo aqui, tá? E convidar vocês todos aí também para a gente diversificar aí, o Wagner que entrou agora, a Patrícia ficou de fazer uma palestra aí, o Ferreira já vai fazer outra, né? O Manuel Carlos, que não está aqui hoje também, o Fernando já fez vários, a gente ir diversificando aí, trocando conhecimento, né? Tá bom? Muito E obrigado. a Luciana vai fazer uma daqui a pouco. O Gerson, vou negociar com ele de fazer uma logo aí. Aliás, o Gerson está aí, Luciana? Tô. Já está aqui Tô do meu aqui. lado. Então eu queria pedir para General. você fazer a prece de encerramento, Gerson. Tá bom. Tá bom? Agora? Sim, por favor. Então vamos encerrando mais esse evangelho, agradecendo a palestra do dia, muito boa, trabalhou muito para nos elucidar, agradecendo aos benfeitores que semanalmente vêm prestar aqui bondosamente seu serviço. E apesar de todos esses problemas que o mundo está tendo, esperamos que o mundo espiritual possa trabalhar, fazer um pouquinho de hora extra, porque senão não vai dar. Então, que tenhamos todos uma semana tranquila, dentro do possível, e quinta-feira que vem estaremos todos juntos. Que Deus nos proteja e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Assim seja. Obrigado. Obrigado, Gerson. A semana que vem é a palestra do Sergião, depois é do Jairo Dias. E vamos pensando aí. Antônio já nos brindou aí com 3 palestras, né, de pedagogia espírita. E ano que vem, janeiro, já pode pensando em outra aí, o Antônio, tá bom? E muito obrigado a todos vocês pela mais uma vez. E que o plano espiritual, esses amigos espirituais, esses nossos parentes, que principalmente a gente sente que é uma reunião aqui com nossas famílias espirituais, né? E que nos acompanhem durante toda a semana. Até semana que vem, então, gente. Muito obrigado, viu? Oi, que Muito bom. Boa noite. obrigado. Obrigada, Parabéns. Amado. Obrigado a Boa todos. noite. Boa Obrigada a noite. todos. Obrigada, Tiago. Eu queria perguntar se ele é parente seu. Valeu, Thiago. Muito Oi? obrigado. O Tiago é seu parente? Sim, é do Tiago Marcos, meu. é meu primo, filho do meu É primo primo. Paulo Sérgio, primo do Fernando. E, inclusive, como o Fernando, o Fernando é neto e o Tiago é bisneto do Olha, seu Nicomedes Alves da Silva, que foi o último aluno vivo do Eurípides Barçanufo, lá de Conquista. beleza. E o Tiago, além de tudo, é um grande músico. Eu sempre passo é, doutor em música. Eu sempre passo as músicas dele aqui. A próxima sessão eu vou abrir com uma outra música dele, tá? Legal. Hoje, pelo problema aqui que eu tô fora, eu não passei a música, fiz do meu celular. Mas a próxima semana eu vou abrir com a música dele, tá bom? Muito Beleza. obrigado, viu? Valeu, Viu? Tem Tiago. outra coisinha também. Eu gostei tanto da apresentação dele hoje que me deu uma